Internacional tem mais uma lesão confirmada e uma dor de cabeça para o técnico Roger Machado resolver antes dessa grande sequência de jogos que se avizinha. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no CT do Parque Gigante após o treinamento. Entre outras coisas, falou sobre a situação de Ener Valencia, o rendimento da equipe de Roger e também sobre a arbitragem. Te conto os detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, gurizadinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem por aqui, ativar o sininho das notificações e já deixar o like para ajudar o nosso conteúdo a chegar cada vez a mais colorados. Esse conteúdo aqui tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Então clica no link que está aqui embaixo na descrição, faz seu pedido e receba na porta da sua casa. Gurizada, o Inter que venceu o Maracanã ontem por 1-0, um jogo muito complicado, né, no estádio Beira-Rio, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje o Inter se reapresentou, o time de Roger Machado fez trabalhos no gramado, né, jogadores que não atuaram ontem e também os que entraram na segunda etapa fizeram trabalho com bola no gramado do CT. Os jogadores que atuaram desde o início da partida contra a equipe cearense ficaram apenas na academia. Bom, e após esse treinamento de quarta-feira, podemos fazer algumas atualizações em relação ao departamento médico do Internacional, tá? Vamos começar então pelo Carboneiro, tá? O colombiano sofreu uma lesão muscular na partida diante do Fortaleza há mais ou menos 2 semanas e ele já está em fase de transição, tá? Ele que já corria no campo, o Roger já tinha comentado sobre isso na semana passada. Hoje ele ficou na academia realizando alguns trabalhos internos e tem a possibilidade do Carboneiro ser reintegrado ao grupo para trabalho com bola ainda essa semana, podendo ser relacionado contra o Corinthians ou contra o Atlético Nacional da Colômbia. A maior possibilidade é ele aparecer na relação que vai viajar para a sua terra natal e enfrentar o Atlético na outra semana pela Copa Libertadores da América. O Diego Rosa já é uma outra situação, né? Já está em uma fase anterior ao Carboneiro, né? Faz corridas leves em volta do gramado, das imagens que eu fiz hoje lá no treinamento. O Mercado, o Luca e o Pablo realizando treinamentos específicos, trabalhos específicos com a preparação física do Inter, né? Em separado. E temos uma péssima notícia, tá? Durante o treinamento nós recebemos a informação de que o Vitinho teve uma fratura no segundo dedão da mão esquerda, tá? Ele vai passar por cirurgia nos próximos dias e vai desfalcar o Internacional nos próximos compromissos. Então o Vitinho deve perder o jogo do Corinthians, o jogo do Atlético Nacional e também o jogo do Botafogo por essa cirurgia que ele vai fazer no dedo da mão. Então aí mais um desfalque pro Roger, mais uma situação preocupante. O Inter já tem desfalque do Borré no ataque, o Carboneiro que está fora, estava quase voltando, mas agora que o Roger, né, ia ter mais uma opção, perde o Vitinho também por lesão, ele que se lesionou no finalzinho da partida de ontem contra o Maracanã. Como eu já comentei, enfrenta o Corinthians no próximo sábado lá em São Paulo, retorna a Porto Alegre, faz um treinamento na segunda-feira, viaja para Medellín e aí de Medellín retorna para o Rio de Janeiro, porque na outra semana, no outro final de semana, já encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, então o Inter não retornará para Porto Alegre após a partida na Colômbia, vai direto para o Rio de Janeiro. Essa informação que se tem até então, né? Porque serão mais de 13 mil quilômetros percorridos pela delegação colorada nos próximos 4 jogos. Então é uma situação bem complicada, desgaste físico, desgaste mental dos jogadores do Inter, nessa grande maratona que teremos no mês de maio. O Inter fará 6 jogos em maio, apenas 2 no estádio Beira-Rio. Bom, o José Olavo Bisol concedeu uma entrevista coletiva após o treinamento no CT do Parque Gigante. Ele chegou a dizer que a arbitragem do jogo de ontem foi boa, não tem críticas à condução do árbitro do jogo perante a partida, mas que o VAR acabou errando no gol anulado do Raikkonen. Ele acabou dizendo também que por ter uma imagem inconclusiva, a decisão de campo deveria ter sido mantida. Inclusive eu falei isso aqui hoje, né? Ele tem a mesma visão que eu tive da situação. Falei isso aqui no Café com Fontes das 10 da manhã. Falei no meu vídeo pós-jogo também, gravado no Beira-Rio ontem, que se tem uma imagem inconclusiva e se não tem como ter certeza, é óbvio que tem que ser mantida a decisão de campo, algo que não aconteceu.
Então o José Olavo Bisol tem a mesma visão que eu. E ele relatou também que na segunda-feira vai ter uma reunião na CBF com os presidentes dos clubes, Barcelos estará presente, e um dos pontos mais importantes desse encontro com os representantes dos clubes será a arbitragem, para que possa se resolver esse problema, porque são muitos erros, são muitos debates para todos os lados, né? Tem time que é favorecido, tem time que é prejudicado, tem acontecido com muita frequência e nós estamos recém no começo do Campeonato Brasileiro e são muitos erros que realmente são preocupantes. Além disso, o Bisol também falou sobre a janela de transferências, né? No meio do ano temos a janela europeia. Ele foi perguntado sobre uma possível venda, se o Inter precisa vender alguém ou se vai considerar vender apenas se chegar uma proposta. Digamos assim, o Inter não tem uma necessidade de vender alguém. E ele não disse que sim nem que não, né? Ele não foi claro quanto a isso, não respondeu de forma clara essa questão. Ele só disse que o Inter projeta receber sondagens, propostas, enfim, e procuras por atletas no meio do ano, mas que não gostariam de perder ninguém. Mas caso aconteça, o Inter está muito preparado e terá a capacidade de se reinventar. Esse foi o termo utilizado pelo Bisol em relação a isso. Ele foi perguntado sobre uma possível contratação de um camisa 9, tá? Ele não respondeu essa questão, ele conversou e disse que confia muito nos jogadores que aqui estão, que a comissão tem esse entendimento e a diretoria também, que os jogadores são o suficiente para a disputa das 3 competições que o Inter tem na temporada. Bom, e o Bisol foi perguntado sobre o Ener Valencia, né? Que é uma pergunta que o Roger é perguntado, o Bisol é perguntado, se o D'Alessandro na entrevista vai ser perguntado, todo mundo pergunta do Valencia e é uma coisa que tem sido comum, digamos assim. Ontem até teve um enrosco lá do Roger com o Jairo Vinck na coletiva. Ele falou que o Ener tem a blindagem da comissão técnica, da diretoria, do staff, do grupo de jogadores do Inter, que é um jogador que é ídolo na sua seleção, que tem uma grande carreira na Europa e que é um atleta que se cobra diariamente, está totalmente comprometido com o projeto do Inter, com o grupo, com a comissão e com todo mundo. Um jogador que está comprometido, que não há má vontade no Ener Valencia. Inclusive o D'Alessandro já falou isso em outra situação em relação ao Ener, né? Inclusive ele disse que não há nenhum jogador que esteja fora desse padrão, que todos estão altamente comprometidos com o Inter e com o projeto. Então aí destaque do José Olavo Bisol. Gente, para encerrar, ele foi perguntado sobre a oscilação que o Inter vem sofrendo nos últimos jogos, em especial no mês de abril, depois que começou o Brasileirão, a régua, entre aspas, acabou subindo, e ele disse que a oscilação ela é normal, né, que acontece, tá dentro do planejamento, entre aspas, digamos assim. E o recorte de abril do Inter é o seguinte: a oscilação de rendimento, de desempenho, ela acontece, mas os números em questão de aproveitamento eles são muito bons. Esse é o relato do Bisol, que o Inter tem quase 60% de aproveitamento no mês de abril, tem apenas uma derrota, que foi a derrota para o Palmeiras, e que ele mesmo acabou citando que era uma derrota que o Inter jogou bem, poderia ter vencido o jogo, e eu até concordo com ele nesse sentido. Lembrando que o Inter volta a campo no próximo sábado, 6h30 da tarde, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar, esperamos que o Inter faça uma boa recuperação dos seus jogadores para que possa fazer um grande jogo no sábado e trazer os 3 pontos de São Paulo, que não é algo tão fácil assim. O Inter sempre tem dificuldades contra o Corinthians jogando fora de seus domínios. Então é isso, gurizada. Eu volto amanhã com mais informações do Colorado. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, tu sabe, me segue no Instagram, @o Gabriel Camargo. Tchau!